Hoje, estamos celebrando o último dia da festa dos tabernáculos. Eu creio que vocês oraram ansiosamente nos últimos 7 dias, de madrugada e de noite, durante essa semana de oração. Eu espero que, por meio da graça, do Pai e da Mãe, todas as suas orações sejam respondidas e cumpridas. Cerca de 2000 anos atrás, através do Evangelho de João, capítulo 7, podemos ver que Jesus disse no último dia da festa: "Quem tiver sede, venha a mim e beba a água viva do Espírito Santo." Hoje é o mesmo santo dia em que Deus deu essa preciosa mensagem. Eu espero que toda a nossa família de Sião, por todos os 6 continentes do mundo, recebam a bênção do Espírito Santo da chuva serôdia abundantemente nesta santa festa e cumpram a missão de pregar o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Hoje, vamos compartilhar a Palavra de Deus com o sermão intitulado A Família Celestial e a Missão do Evangelho. Vamos descobrir qual é a missão do Evangelho que a nossa família celestial deve realizar com o Espírito Santo da chuva serôdia. Além disso, que tipo de fé devemos ter para receber a bênção do Espírito Santo da chuva serôdia de Deus? Vamos ver esse assunto no livro de Oséias. No livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, está escrito: "Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra." Aqui, a chuva não se refere ao Espírito Santo? O pré-requisito mais importante para receber o Espírito Santo da chuva serôdia é conhecer a Deus. Sem conhecer a Deus corretamente, nem a presença ou a obra do Espírito Santo pode ser realizada. Olhando 2000 anos atrás, podemos ver como os santos da igreja primitiva receberam o Espírito Santo da chuva temporã, no sótão de Marcos, no dia de Pentecostes. Naquela época, os fariseus, os sacerdotes, os saduceus e muitos outros diziam crer em Deus. Porém, o Espírito Santo da chuva temporã veio sobre todos eles? Não veio. A quem ele foi dado? O Espírito Santo foi derramado nos apóstolos que acreditavam em Jesus e nos 120 santos que se reuniram juntos. O Espírito Santo da chuva temporã foi dado para aqueles que reconheceram corretamente Deus, que veio a esta terra em carne. Hoje também, o pré-requisito mais importante para recebermos o Espírito Santo da chuva serôdia é ter um entendimento correto sobre o Pai Celestial e sobre a Mãe Celestial, que vieram a esta terra em carne, e ter fé neles. Quando isso é realizado, o assunto de receber o Espírito Santo da chuva temporã há 2000 anos atrás, no dia de Pentecostes, coincide conosco recebendo o Espírito Santo da chuva serôdia nesta época. Devemos conhecer a Deus. Está registrado no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. "Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor." Esse é o pré-requisito para nós recebermos o Espírito Santo da chuva serôdia. Cerca de 2000 anos atrás, os discípulos de Jesus se reuniram junto com 120 santos no sótão de Marcos. Naquela época, embora houvesse muitos crentes, o Espírito Santo da chuva temporã foi dado apenas àqueles que creram em Deus, que veio a esta terra em carne, ou seja, Jesus Cristo. Hoje também, numerosas pessoas que são como a areia da praia dizem crer em Deus. Entre tantas pessoas, sobre quem virá o Espírito Santo da chuva serôdia? Será sobre os que conhecem corretamente e que recebem Deus. Embora haja muitos teólogos e crentes, o Espírito Santo da chuva serôdia não pode ser dado a eles. Por quê? Porque eles não conhecem a Deus. Podemos dizer com confiança que eles não conhecem a Deus, porque eles dizem: "Não há outro Deus, exceto Deus Pai. Há apenas Deus Pai." Esse mau entendimento sobre Deus está os impedindo de ter os pré-requisitos para receber o Espírito Santo. Porém, a Bíblia claramente testifica que temos Deus Pai e quem mais?
Ela nos desperta para a existência de Deus Mãe, assim como de Deus Pai. Hoje, aqueles que não recebem Deus Mãe, ou não têm fé em Deus Mãe, nunca poderão ver a obra do Espírito Santo da chuva serôdia. Quando pensamos sobre esse assunto, na época atual também, há algumas pessoas a quem o Espírito Santo da chuva serôdia é dado, porém algumas pessoas não receberão. Ocorre o mesmo na época da igreja primitiva e na época atual também. Devemos lembrar que todas essas situações e circunstâncias são as mesmas. O profeta Oséias enfatizou que nós devemos prosseguir em conhecer a Deus. Vamos ao livro do Gênesis, capítulo 1, juntos. No livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, podemos ver por que Deus derramará o Espírito Santo em Sião hoje. Vamos ver o versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aqui está escrito: façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Podemos ver façamos e nossa sendo ditas. Se existisse apenas um Deus, que criou os céus e a terra, os termos façamos e nossa seriam expressões apropriadas? Deus não sabe como distinguir entre o plural nossa e a forma singular minha? Não foi pela palavra dele que Deus fez os céus, a terra e todas as coisas? Porém, Deus que criou os seres humanos não disse faço. E sim, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus continuou usando e enfatizando a forma plural. Portanto, podemos confirmar que Deus, o Criador, que disse: façamos o homem, de fato, não é apenas um Deus. Isso significa que os seres humanos não foram criados por um Deus. Se não é um, então são quantos? O versículo 27 dá a resposta. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Quem ele criou? Homem e mulher os criou. Eles foram criados à imagem de quem? Está escrito que eles foram criados à imagem de Deus. Em outras palavras, isso não significa que a imagem de Deus foi copiada? Como eles foram criados na exata réplica da própria imagem de Deus? Como Deus se parece em sua imagem original? Se as cópias aparecem na forma masculina e feminina, como é o original? Isso conclui que deve haver a imagem masculina de Deus e a imagem feminina de Deus. Quanto à imagem masculina de Deus, os cristãos se referem a Ele como Deus Pai. Assim, é natural que a imagem feminina de Deus deva ser Deus Mãe. Não há nenhuma maneira em que podemos negar ou rejeitar esse fato. Enquanto Deus criava os céus e a terra, ou seja, o processo da criação, Deus nos ensinou que Deus Pai e Deus Mãe são aqueles que criaram toda a humanidade. Essa obra da criação está revelada a nós, por Deus, no livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 27. A Igreja de Deus crê em Deus Pai e em Deus Mãe. Já que cremos em Deus Pai e em Deus Mãe, de acordo com a Bíblia, sobre qual igreja o Espírito Santo virá? Além disso, há dois tipos de igrejas. A igreja que crê tanto em Deus Pai quanto em Deus Mãe, e a outra é a igreja que nega Deus Mãe. Sobre qual igreja o Espírito Santo virá? Não há dúvidas de que a igreja que crê em Deus Pai e em Deus Mãe pode receber as bênçãos do Espírito Santo. O último dia da festa dos tabernáculos é uma preciosa festa onde Jesus prometeu derramar a bênção do Espírito Santo. Não está registrado na Bíblia que Deus derrama o Espírito Santo sobre aqueles que corretamente conhecem Deus, creem nele e o recebem? Apenas com o livro do Gênesis, capítulo 1, é absolutamente verdade que existe Deus Mãe, assim como Deus Pai. Como agora estamos convencidos
de que recebemos o Espírito Santo, vamos ver os ensinamentos de Deus sobre esses assuntos mais detalhadamente. Vamos confirmar esse ensinamento mais uma vez, através da Epístola aos Hebreus, capítulo 8. No capítulo 8, versículo 5 diz: os quais ministram em... O que é o santuário? Figura e sombra das coisas celestes. Entre as muitas coisas aqui na Terra, vamos focar no sistema familiar. Através do sistema familiar, podemos reconhecer a relação que existe entre o céu, como a realidade, e a Terra, que é a cópia. Vamos à Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 9. Sobre a composição de um sistema familiar, quem são os membros de uma família? Ela não é composta por um pai, uma mãe, os filhos e as filhas? Em uma família grande, há mais membros. Mas, em uma família, geralmente tem um pai, uma mãe, os filhos e as filhas. Vamos continuar com o versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual, e então viveremos? Na família terrena, o representante da família é o pai. Assim como há um pai na família terrena, então quem deve existir no reino celestial? Deus fez uma comparação precisa entre a realidade no céu e a sua sombra na terra. Assim como há pais físicos na terra, também deve haver o Pai Celestial no céu. Assim, como vocês sabem, o termo pai apenas pode ser usado pelos filhos. A existência de um pai prova que deve existir filho. Mesmo que um homem faça 100 anos, ele não pode se tornar um pai se não tiver filhos. Não é verdade? Porém, até um homem de 20 anos pode ser pai se tiver um filho, não é? Como a Bíblia diz, deve haver o pai espiritual, assim como há um pai físico. Então, no sistema familiar terreno, também há filhos. Eles não são aqueles que chamam pelo pai? Assim, não deve haver os filhos espirituais, que chamarão Deus de nosso Pai, no céu? Vamos à segunda Epístola aos Coríntios para ver se há os filhos espirituais no céu. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei. O que Deus será para vocês? Vosso Pai. Deus disse que seria o nosso Pai. E vós sereis para mim. O que vocês serão? Filhos e filhas. Está exatamente escrito: vós sereis para mim filhos e filhas. Quem proclamou isso? Vamos continuar com esse versículo. Quem diz isso? Diz o Senhor Todo-Poderoso. Essas não são palavras ditas por qualquer um, e sim o que o próprio Deus disse a nós. Vós sereis para mim filhos e filhas. Eu serei vosso Pai. Pai, filhos e filhas. Esses títulos não são usados apenas numa família. Conforme está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo 8, que as coisas celestiais e as coisas terrenas mostram a relação entre a realidade e a sua sombra, o sistema familiar prova que essa relação existe. Há Deus Pai no céu e há paz na terra. Há filhos no mundo espiritual e há filhos na terra. Há filhas no mundo espiritual e há filhas neste mundo. Então, na terra, que é uma sombra, apenas o pai existe no sistema familiar? Quem dá a vida e dá a luz aos filhos? Somente quando há uma mãe na família, a vida pode existir e nascer. Então, se há uma mãe na família humana, aqui na Terra, que é uma sombra, não deve também existir uma mãe no mundo espiritual, que é a realidade? Sim, deve existir uma mãe lá. Vou contar uma história a vocês. Vocês sabem como no passado, os cientistas podiam descobrir que a Terra é redonda?
como a sombra da Terra aparece na superfície da Lua? Vendo a forma da Terra na Lua, eles ficaram convencidos de que a Terra é redonda. Podemos ver que a imagem real é vista através de sua sombra. Então, quem existe na realidade que é encontrada no reino dos céus? Se o reflexo que vemos projetado no sistema familiar da Terra mostra que uma mãe existe, isso significa que a mãe realmente existe no céu. Existe o Pai Celestial e, com certeza, também existe a Mãe Celestial. Isso é algum tipo de hipótese ou é um ensinamento da Bíblia? Podemos confirmar isso não apenas no livro do Gênesis, capítulo 1, mas também na Epístola aos Gálatas, capítulo 4. Podemos ver claramente que a palavra mãe está escrita aqui também. Isso está registrado em cada versão da Bíblia, na versão em inglês da Bíblia, na versão original em hebraico da Bíblia e na versão original em grego da Bíblia. Não importa em qual língua ao redor do mundo você leia a Bíblia, você pode ver a palavra mãe claramente escrita lá. Vamos confirmar a vontade de Deus na Epístola aos Gálatas, capítulo 4. No versículo 26 diz: mas a Jerusalém lá de cima, em outras palavras, a que está no céu, é livre, a qual, quem ela é? Ela é nossa mãe. Nossa mãe, aqui, não se refere à nossa mãe física, e sim à nossa mãe espiritual. Dessa forma, a Bíblia claramente nos ensina que as coisas terrenas e as coisas celestiais estão exatamente relacionadas com a realidade e a sua sombra. Antigamente, os cientistas podiam determinar se a Terra era redonda, quadrada ou pontuda, apenas olhando para o reflexo da sua sombra na superfície da Lua. Através de tudo isso, vocês podem entender por que Deus se referiu a si mesmo no plural, no livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 27, aqueles que dizem: eu recebi o Espírito Santo da chuva serôdia, ou eu estou sendo guiado pelo Espírito de Deus, sem entender Deus Pai e Deus Mãe, estão completamente errados em seu entendimento. Isso porque a bênção do Espírito Santo vem sobre os que conhecem a Deus. Na época da igreja primitiva, muitas pessoas diziam: eu acredito em Deus. Porém, o Espírito Santo da chuva temporã foi dado apenas para os 120 membros no sótão de Marcos. Eles foram aqueles que receberam Jesus Cristo, Deus que veio à Terra em carne. Hoje também, o Espírito Santo da chuva serôdia é dado apenas para aqueles que conhecem completamente Deus Pai e Deus Mãe e que têm fé firme neles. Por isso, aqueles que foram abençoados pelo Espírito Santo não devem permanecer em silêncio. Há algo que eles devem fazer. Devemos guiar todas as pessoas na Terra ao arrependimento e levá-los ao caminho do céu, para que possamos ir ao céu juntos. Essa não é a única missão e dever que é dado a nós para realizar? Assim, vamos pensar mais uma vez sobre a relação dentro de uma família. Não podemos definir a família como um grupo de pessoas ligadas pelo sangue. Uma família consiste de um pai, uma mãe e os filhos, que são todos ligados por sangue. É por isso que na Terra não há uma ligação de amor mais forte do que a que existe dentro de uma família. Se alguém briga com uma pessoa que não faz parte da própria família, ela pode cortar relações e não ver um ao outro pelo resto da vida. Porém, os membros da família nunca poderiam fazer isso. Por isso que a família é chamada de berço do amor. Assim como os membros da família terrena são fisicamente ligados pelo sangue. Da mesma forma, os membros da família celestial não são ligados pelo sangue espiritual? Mas, em que tipo de relação de sangue Deus está ligado a nós? Vamos abrir o Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17, está escrito: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Vamos ver a cena em que Jesus e os seus discípulos celebraram a Páscoa. Aqui,
podemos encontrar o segredo do sangue celestial. Vamos ao versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei. Isto é... O que é isto? Isto é o meu corpo. O pão da Páscoa representa a carne de Cristo, o corpo de Cristo. O versículo 27 diz: A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos. Então, tomou o cálice do vinho da Páscoa e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é... O que é isso? Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. O vinho da Páscoa era o precioso sangue de Cristo. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Jesus nos ensinou que o vinho da Páscoa é o seu sangue da aliança. Se considerarmos o aspecto humano de Jesus Cristo, embora ele seja Deus, ele apareceu como um homem. Em outras palavras, ele é Deus, nosso Pai. O sangue da Páscoa era o sangue de Deus Pai. Quando Jesus deu o vinho da Páscoa aos seus discípulos, ele disse: Isto é o meu sangue. Devemos ter o precioso corpo e o precioso sangue de Cristo, que é imortal. Somente aqueles que têm a carne e o sangue de seus pais podem ser considerados os seus filhos, certo? Então, e se falharmos em participar na verdade da Santa Ceia da Páscoa da Nova Aliança, podemos nos tornar filhos de Deus? Não, não podemos. Assim como os membros da família física são fisicamente ligados pelo sangue, os membros da família espiritual são ligados espiritualmente pelo sangue, através da Páscoa da Nova Aliança. Podemos ver que a relação física da ligação através do sangue é uma sombra da realidade encontrada na relação espiritual que também é ligada através do sangue. Não é verdade? Não deve haver dúvidas de que somos os filhos de Deus. É certo de que temos Deus Pai e Deus Mãe também. A Bíblia diz que conhecer a Deus é um pré-requisito para receber o Espírito Santo. Assim, devemos ter uma fé completa em Deus Pai e em Deus Mãe, assim como no sangue da Páscoa da Nova Aliança. Não é através dessa verdade que Deus confirma que somos os seus filhos? Vamos abrir a Epístola aos Romanos, capítulo 8. Eu sou filho de Deus. Deus é o meu Pai. Isso não é algo que podemos dizer por nós mesmos. Não deveria haver alguém que possa responder por isso? Há uma testemunha que testifica que somos os filhos de Deus. Quem é a nossa testemunha? O Espírito Santo se tornou a nossa testemunha. Na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, está escrito: O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos... Os filhos de quem nós somos? Os filhos de Deus. O Espírito Santo testifica que somos os filhos de Deus. Por que o Espírito Santo testifica que somos os filhos de Deus? Porque herdamos a carne e o sangue de Deus. Isso pode ser definitivamente provado através de um teste de DNA. Temos a carne de Deus, assim como o sangue de Deus. Deus fez esse fato claro para nós. Vamos ver o versículo 16 de novo. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele, o quê? Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O sofrimento vem quando sentamos e não fazemos nada? Por que o apóstolo Paulo sofreu? E por que o apóstolo Pedro sofreu? Como membros da família celestial, eles estavam pregando o Evangelho, a verdade sobre o pai e a mãe. Porém, o que aconteceu a eles nesse processo? Eles passaram por muito sofrimento. A Bíblia nos diz que aqueles que não creem em Deus perseguem os que creem, ou seja, os filhos da promessa, assim como Ismael perseguiu Isaque. Para nos ajudar a vencer o sofrimento e a dificuldade, Deus nos deu o dom do Espírito Santo. Por isso, a Bíblia nos diz para colocar toda a armadura do Espírito Santo e realizar nosso ministério do Evangelho com confiança. Pregar o Evangelho é algo que devemos fazer como os filhos do céu, que servem Deus Pai e Deus Mãe,
e que receberam as bênçãos da chuva serôdia do Espírito Santo. Não devemos apagar o fogo do Espírito Santo que todos nós recebemos. O Espírito Santo é apagado se nós não usamos. É por isso que é importante que continuemos usando o poder do Espírito Santo. Vamos dobrar os nossos talentos. Os que têm 5 talentos, transforme-os em 10. E os que têm 2 talentos, transforme-os em 4. Através dessa semana de pregação, podemos colher abundantes bons frutos ao pregar o Evangelho em Samaria e até os confins da terra. Hoje é o último dia, mas a partir de hoje, eu espero que a missão da obra do Evangelho de Deus seja fervorosamente realizada e que seja graciosamente concluída. Até agora, a nossa família celestial em Sião tem trabalhado muito bem. Já que vocês trabalharam duro, Deus está tão satisfeito que está abrindo as portas para que muita graça seja derramada sobre todos vocês. Eu creio que vocês oraram muito durante a semana de pregação da Festa dos Tabernáculos. Tenho certeza que esse evangelho se espalhará mais rapidamente em Samaria e até aos confins da terra, e que Deus concluirá a sua obra assim como profetizou, e guiará todos os membros da família celestial ao eterno reino dos céus. Crendo nisso, vamos ter grande esperança e pregar com força o evangelho por todo o mundo, para que o fogo do Espírito Santo dado a nós, na Festa dos Tabernáculos, não se apague. Vamos nos levantar e usar o poder do Espírito Santo. Esperando que vocês tenham recebido muita graça, concluo o sermão de hoje. Muito obrigado.